A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Devido às situações que nós temos visto a respeito da pandemia global, desse afastamento social e a igreja acabou sendo prejudicada de certa forma, então eu vou gravar alguns vídeos, acredito até que dure aí essa quarentena, para os alunos assíduos, aqueles preocupados e atentos com a palavra de Deus. Então eu vou estar lançando esses vídeos explicativos da escola bíblica dominical, tá? Agora observe o seguinte, eu não vou fazer a narrativa de todo o conteúdo da lição, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu preparei alguns apontamentos que eu chamo de subsídio, ou seja, algo complementar, além da lição. Entende que se você já tem a lição, você por certo já fez a leitura de toda a matéria, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. A lição que nós temos nesse trimestre, e eu vou apresentar a capa da lição para os irmãos, é a Igreja Eleita, o título do nosso trimestre. O subtítulo diz assim, ó: redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, nós no primeiro trimestre, os irmãos observaram que nós fizemos uma abordagem temática, onde nós estudamos a respeito da antropologia. Agora nós vamos estar estudando um tema bíblico e a carta do apóstolo Paulo aos Efésios é o tema do nosso trimestre, tá bom? Pois bem, o título da lição começa dizendo o seguinte, ó: a igreja eleita. O que é igreja, irmãos? Olha que interessante. Quando nós vamos estudar sobre a igreja, muitas perguntas serão abordadas. E uma delas é a bem básica. O que é igreja? Tá? Então vamos lá. A igreja, se nós formos olhar no original, a palavra igreja significa eclesia. Eclesia significa, do grego, tirados para fora ou chamados para fora. Aí você coloca uma reticência, 3 pontinhos, ó, chamados para fora do mundo, chamados para fora de uma vida de pecado, chamados para fora para uma vida de santidade. Então, chamados para fora, aí você tem um leque de opções onde você pode preencher. Pois bem, o que é igreja? E é interessante esse trimestre que nós vimos agora, estamos passando por isso, onde muitos dos nossos irmãos estão até impedidos de estar louvando a Deus de forma presencial ali nas suas respectivas igrejas. Mas igreja se restringe a só esse momento de adoração e louvor, no momento físico reunido num espaço, num templo? Igreja é muito mais do que isso. Tá? Se nós observarmos, eu sou igreja de forma interrupta, eu nunca paro de ser igreja. Pois bem, de que forma? Numa vida de santidade, numa vida interrupta em buscar a presença de Deus. Vocês lembram daquela matéria que nós já estudamos a respeito do tabernáculo? Quando o sacerdote ele tinha uma responsabilidade de cuidar de forma diária do candelabro? E aquele candelabro ele tem várias representações, tem várias tipologias, e uma delas é a vida do cristão, onde ele tem que estar aceso de forma interrupta, ele tem que estar aceso de forma que não possa sofrer solução da sua continuidade. E é interessante que o sacerdote, o candelabro tinha que ficar aceso à noite e durante o dia o sacerdote fazia ali a sua manutenção. Ali nessa tipologia nós apresentamos ali a vida do crente. Por quê? Nós temos o costume de à noite adorar e as nossas lamparinas já devem estar acesas, mas na parte da manhã a manutenção é o cuidado da leitura da palavra de Deus, é o cuidado de você ter uma vida de adoração. Então vejam, essa é a limpeza que o sacerdote, ali nós descobrimos que hoje a igreja também tem uma função sacerdotal, e vós sois sacerdotes eleito, sacerdote real ali, Pedro 1:9, 2:5 se me parece. Então vejam, a igreja ela não para. Se eu e você estamos impedidos de estar congregados no espaço físico, isso é terrível, mas a igreja, ela nunca cessa de ser igreja, ela continua sempre marchando, sempre avançando. Pois bem, lembra daquele versículo que diz assim, ó,
em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então, a igreja ela nunca para de ser igreja, o servo fiel. Pois bem, a igreja eleita é ainda o título. Eu pergunto para os irmãos, o que é eleição? Nós vamos ter uma lição própria sobre este tema. Me parece que é a lição de número 3 vai falar sobre eleição e predestinação. Mas o que é eleição? Olha, eleição é escolha. Eleição é alguém que me escolheu, tá? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 4, e nós vamos descobrir o que é eleição. Diz assim, ó, e nós vamos também descobrir quem foi que nos escolheu. Diz assim, ó, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então veja, eu vou pegar aqui a partir do versículo 3, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então quem nos escolheu foi o próprio Deus, tá? Na sua santa sabedoria. E ainda a respeito, alguns sinônimos que o apóstolo Paulo coloca e destaca nessa carta aos Efésios, quer ver? Eu vou apresentar aqui para os irmãos. Todas essas referências estão dentro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Olha, a igreja é identificada como edifício, a igreja é identificada como corpo de Cristo, a igreja é identificada como noiva, como o mistério que esteve oculto, a igreja é identificada como novo homem, como soldado, como a multiforme sabedoria de Deus. E separa aí na sua Bíblia os versículos chaves da carta de Paulo aos Efésios. Se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Olha, a partir do versículo 4 diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Ó, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja como o apóstolo Paulo ele engloba todos na concepção de igreja. Pois bem, a capa da lição, eu agora vou apresentar. É uma lição introdutória, tá? Então, por isso, eu procuro ser bem analítico, bem detalhista e apresentar, me esforçando para apresentar todas as minutas de detalhes. A capa da lição, se você observar, você vai ter aí 4 ou 5 detalhes nessa capa. Quem faz a capa e os créditos desta capa é a irmã Natane Silvares. A capa ela tem um pergaminho, a capa ela tem uma coroa de espinho e a capa ela tem um selo, e é sugestivo esse selo. E dentro desse selo você vai observar que tem um leão coroado. E por volta desse selo você vai ver algumas gotas de sangue. Pois bem, este rolo aqui, ele é sugestivo e ele representa a própria epístola de Paulo aos Efésios. Era assim que eram enviados as cartas na época, as cartas endereçadas para as igrejas. Lembra das 7 cartas da igreja da Ásia, lá no Apocalipse? Então elas eram enviadas neste formato, um formato de rolo, um formato de pergaminho. Pois bem, a coroa de espinho que você está vendo aí, ela tem um significado super especial, representa o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O selo que você, no selo onde você vê ali o leão, ali coroado, abra depois a sua Bíblia em Apocalipse 5, versículo 5, onde João fala sobre o leão da tribo de Judá. Interessante. E este selo? O que ele representa? Aí nós vamos ver aqui o subtítulo da lição, ó, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Antigamente, quando você fazia aquisição, por exemplo, de um gado, você comprava muitos animais, era comum o novo dono selar aquele animal, representando como a sua propriedade. Então este selo, veja só que interessante, ó, este selo representa que nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, agora dando a propriedade da nossa vida a Cristo Jesus. Nós somos de Cristo através deste selo
do Espírito. Agora, nós também não podemos confundir este selo com o batismo ou com o batismo com o Espírito Santo, tá? Abra ainda a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 13, diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, nós fomos comprados por Cristo. Não foi com ouro, não foi com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, o pecador, aceitando a Jesus, ele recebe este selo como propriedade do próprio Senhor. Pois bem, essas gotas de sangue, ainda em Efésios 1:7 diz assim, ó: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a nossa redenção está pelo sangue precioso de Jesus. Lembra daquele hino da harpa? Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus. Pois bem, vamos lá. O sumário, ele vai apresentar para nós, deixa eu ver se está pegando legal aqui, ó. O sumário ele vai apresentar para nós 13 lições. O trimestre é dividido em 3 partes. A primeira parte, o primeiro bloco, corresponde à lição de apresentação, que é a lição de número 1. Da lição de número 2 até a lição de número 10, nós vamos ter o segundo bloco, que é o maior bloco de toda a lição, onde o apóstolo Paulo apresenta a doutrina aos Efésios. Então, outro dia, numa oportunidade, eu perguntei para uma classe: irmãos, o que é doutrina? O que é doutrina? Tá? Nós temos o culto da palavra, algumas igrejas colocam culto de doutrina, mas doutrina é o culto de ensinamento. É o culto onde o dirigente, onde o pastor, onde o líder, ele separa uma porção bíblica para alimentar a igreja. Para se ter uma igreja sadia, para se ter uma igreja saudável, é necessário ter o culto especial da palavra. Tem 2 cultos que são dos cristãos. É o culto de doutrina e a escola bíblica dominical. Tá? A escola bíblica dominical ela serve para aperfeiçoar o cristão. A escola dominical ela serve para dar crescimento, maturidade através da Santa Palavra. Pois bem, e as lições, o último bloco, as lições de número 11, 12 e 13, irão corresponder à lição prática da lição. Então, veja, o apóstolo Paulo não se preocupa somente com a teoria, tá? Uma palavra doutrinária, ela não tem valia nenhuma se eu não a pratico. Quando o salmista diz, olha, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar, o salmista, além de estudar, ele também está preocupado em colocar em prática esta palavra. Pois bem, vamos ao título. Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo diz assim, ó: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:2. A verdade prática diz assim, ó: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então vejam, qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? Nós que somos identificados hoje como a Igreja do Senhor. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos ver os múltiplos propósitos que Deus tem para a sua igreja. Lembra lá do início, quando eu apresentei que uma das representações da igreja é a multiforme sabedoria de Deus? Então, não é somente um propósito, são vários e múltiplos propósitos para a Santa Igreja do Senhor. Pois bem, na introdução, como eu disse para os irmãos, ó, na introdução, eu não vou discorrer a lição inteira, senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha, nós já temos 14 minutos de vídeo, então eu vou fazer alguns apontamentos daquilo que mais me chamou a atenção. São chamados subsídios, tá? Algo que não está na lição e eu vou, de alguma forma, acrescentar. É interessante que o aluno, antes de assistir esse vídeo, ele leia a lição. Aí, o leque de aprendizado vai ser com mais segurança. Pois bem, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 16, e nós já vamos entender alguma coisa do que é a igreja. Efésios, capítulo 2, versículo 14, versículo 16, diz assim, ó: porque ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, grave isso, ó, derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Isso é a igreja, fazendo a paz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então vejam, dois povos, os judeus e os gentios. Os judeus, quando eles recebem a incumbência de ser os representantes de Deus na terra, eles foram um pouco, olha só que palavra interessante, eles foram um pouco xenofóbicos. O que é xenofobia? É eu ser brasileiro e detestar, por exemplo, um italiano. O chinês não gostar do americano, isso é xenofobia. E os judeus cometeram alguns excessos na questão da xenofobia, fazer separação, divisão. Então, quando o apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, ó, no versículo 14, ó, o Senhor, ele derrubou a parede de separação. Que parede é essa, irmãos? Essa parede, no segundo templo, depois que o primeiro templo ele é destruído, e na reconstrução, eles fizeram um pátio chamado Pátio dos Gentios, onde os judeus ele tinha acesso ao interior do templo, mas o gentio não. O gentio, até um certo espaço, ele poderia adentrar, mas depois dali, ele não podia mais entrar. Então tinha uma parede de separação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é dessa parede física, tá? E essa parede é toda representativa e serve para nós entendermos o que é a igreja. Então, não há divisão entre judeus, gentio, escravo, livre, árabe, enfim, as diferentes nacionalidades. A Igreja Universal de Cristo são todos, e todos unidos à cabeça, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa parede de separação foi derrubada. Tá? Então, é interessante que algumas décadas atrás foi encontrado um sinete, uma inscrição, como se fosse um quadro de aviso dizendo, ó, um lembrete para os gentios, olha, não passe daqui. Encontraram recentemente nas escavações a arqueologia bíblica dessa informação, evidenciando e comprovando o que a Bíblia está dizendo. Então existia essa parede. Mas agora, quanto igreja, isso não existe mais, isso foi abolido. Pois bem, vamos lá. Autoria e data. É interessante, quem foi que escreveu a carta de Paulo aos Efésios? Parece que é uma pergunta um tanto, vamos dizer assim, bem simplória, nem chega a ser capciosa. É uma pergunta que os alunos, as crianças, conseguem responder. Foi o apóstolo Paulo. Mas no meio teológico há divergências quanto a isso. É interessante que não há divergências quanto à autoria paulina. Até tem alguns teólogos que questionam essa autoria, mas o questionamento é se ele realmente endereçou esta carta exclusivamente aos Efésios. Pois bem, para quem critica a autoria paulina, eles divergem sobre a forma de escrever. Por exemplo, você pega a carta aos Romanos, você pega a carta aos Coríntios, você pega a carta aos Gálatas. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma linha de raciocínio que, quando ele vai escrever Efésios, ele não tem mais essa base. Ele muda, tá? Então, vejam, olha, irmãos, um homem da envergadura do apóstolo Paulo, com tantos recursos, ele pode mudar, assim, basicamente o seu gênero literário. Ele pode escrever no formato de poesia, ele pode escrever num artigo de jornal, ele pode depois redigir os seus escritos em um outro formato literário. Era um homem muito sábio, não é verdade? Então veja, olha, o apóstolo Paulo ele falava a língua aramaica em sua casa, ele era fariseu, avançado no judaísmo, ele era pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Então veja, olha, as dúvidas estão no estilo,
o apóstolo Paulo tinha competência de mudar o seu estilo literário e o vocabulário que ele utiliza. A ênfase que o apóstolo Paulo mais tem, e a maioria dos teólogos concordam, é quando ele vai explicar a respeito da justificação da fé. Em nenhum momento ele faz isso na carta aos Efésios, mas o assunto aqui é outro, e lá na frente nós vamos explicar o porquê, qual o propósito dessa carta. Pois bem, e alguém chama até de que os conceitos teológicos são pós-paulinos, ou seja, eles estão dizendo que alguém que teve contato com Paulo posteriormente escreveu a carta. Isso não existe. Por exemplo, alguns patriarcas da igreja confirmam que foi Paulo e ela foi endereçada aos Efésios. Por exemplo, Policarpo, os irmãos por certo já ouviram falar neste nome, Orígenes, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, e esses eram alguns patriarcas que confirmavam e concordavam da autoria e o destino desta carta aos Efésios. Vamos lá. Assinatura apostólica, tá? Na assinatura apostólica, irmãos, o que me chama a atenção é o seguinte, ó. O apóstolo Paulo escreveu quantas cartas? 13 cartas, certo? Dessas 13 cartas, nós vamos diferenciar em 4 grupos distintos. Ele escreveu cartas escatológicas, aí nós temos 1º e 2º Tessalonicenses. Ele escreveu cartas soteriológicas. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Quais são as cartas soteriológicas? Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. Ele escreveu as chamadas cartas da prisão, aí entra a carta de Efésios, mas também nós colocamos Filipenses, Colossenses e Filemão. E também nós temos as chamadas cartas pastorais, entra 1º e 2º Timóteo e Tito. E é interessante nós falarmos da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, porque elas também, Timóteo ele escolheu para ser o pastor da igreja aos Efésios. Então vejam só o cuidado que o apóstolo Paulo teve com aquela igreja. Além de escrever a carta, a epístola, tá? Agora ele escreve também uma carta do pastor Timóteo de como ele deveria proceder diante dessa igreja. Tá? E é interessante, qual a diferença de epístola para carta? Epístola é quando o assunto é geral. Carta é quando ela é destinada direta para a pessoa. Aí por isso nós temos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a Tito. Se bem que Timóteo e Tito podem ser chamados, identificados também como epístolas, porque tratam de assuntos gerais. Tá? Não tem nenhum problema eu chamar também de epístola. Interessante, em 7 das suas cartas, ele reivindica a sua autoridade apostólica. Vejam só, eu tenho que defender aquilo que Deus me comissionou. Se Deus me chamou para a obra, quem me colocou foi Deus. E o apóstolo Paulo enfrentou muitos problemas para defender o seu apostolado. Por exemplo, ele escreve aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, o 1º e 2º Timóteo. Ele se esforça para defender o seu apostolado. Interessante que na introdução ele diz o seguinte, olha, e em Efésios ele é o mais sucinto, nas outras cartas ele faz ali uma defesa mais ampla. Ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então veja, a vontade não era dele própria. Quem colocou ele como apóstolo? E ele se colocava no mesmo patamar dos 12 apóstolos que estiveram com Cristo, que são chamados apóstolos originais. Então vejam, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vieram em Éfeso, aos fiéis em Cristo Jesus. Vamos lá, vamos dar sequência. Eu vou pular agora para o ponto... A religiosidade em Éfeso. Estou lá no ponto 2, depois vem destinatários, a cidade de Éfeso. Tá? Era uma cidade muito importante da Ásia Menor. Tá? Então vamos lá. A religiosidade em Éfeso. Vejam, foi uma carta endereçada para uma cidade gentílica. Tá? O que aquela cidade praticava no que tange a questão da religiosidade? Irmãos, era uma cidade terrivelmente idólatra, mas que aceitou o evangelho de bom grado. Mas vejam só, vamos ver o contexto da onde que o apóstolo Paulo estava inserido. Vejam, naquela igreja
naquela igreja não, naquela cidade, eles tinham ali a chamada mitologia grega. Era a Diana, né? A Diana, na mitologia grega, era considerada a irmã gêmea do deus Sol, o Apolo. Lá tinha, ó, vou narrar algumas coisas aqui para os irmãos. Ó, lá tinha prostituição cerimonial, culto sensual, a imagem que havia caído do céu. Ou seja, tinha caído um meteorito e eles pegaram aquela pedra que caiu do céu, e os irmãos lembram quem foi que... Eu vi Satanás, quando Jesus disse, ó, cair do céu. Então, quando vocês veem um raio assim, ó, da nova era, no rock and roll, esse raio representa o Satanás. Então, a imagem havia caído do céu. Nós temos a referência lá em Atos, capítulo 19, versículo 35. Então, lá tinha crendices, superstições, depravações e imoralidade, ocultismos, amuletos, poções, sacrilégio. O que é sacrilégio? Sacrilégio é quando eu pego algo que é santo e eu faço daquilo ali um nada. Tá? É um dos pecados terríveis. E tinha ali feitiços, trouxeram... Aí as pessoas começaram a aceitar Jesus. Depois os irmãos abrem, faça lá a leitura. Ó. Vamos fazer juntos. Ó. Atos, capítulo 19. E a referência é interessante. Atos, capítulo 19, versículo 18 e versículo 19. Diz assim, ó: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Vejam só a obra maravilhosa que Jesus fez naquelas pessoas. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos, calculando os seus preços, achou-se que se montavam a 50.000 denários. Então vejam, as pessoas vinham aceitando a Jesus e se desfazia daquelas mazelas, daquelas coisas terríveis, daquelas abominações, daquelas feitiçarias, e vieram para Cristo. Então, lá também tinha culto ao imperador, lá tinha uma inscrição em latim, eles falavam assim a respeito daquela cidade, ó, Arte Paganismi. O que quer dizer isso? O cúmulo do paganismo. A cidade era tão depravada, a cidade era tão terrível, que ela era identificada como arte paganismos, o cúmulo do paganismo. Então imagina, na questão religiosa, tudo que tinha de ruim, você encontrava ali naquela cidade. Mas olha só, o apóstolo Paulo encontrou dificuldade não nas questões religiosas. Olha que coisa interessante. As pessoas vinham aceitando. Ele até encontrou dificuldade com a sinagoga dos judeus. Eles não aceitaram a palavra. Eles rejeitaram o que eles identificavam como a seita do caminho. Tá? Então veja, o que o apóstolo Paulo teve dificuldade com aqueles pagãos não foi a respeito do culto de Diana. Foi na questão aqui, ó, monetária, comercial. Por quê? Eles faziam lá amuletos. Já viu aquela turma dos católicos quando eles vão lá para Aparecida? E faz dali aquela romaria e tem que comprar os amuletos, as imagens de escultura. Então isso gera renda. Então a preocupação das pessoas daquela cidade, dos empresários, foi da Diana ela ficar desacreditada e as pessoas não virem mais para o templo para sustentar a economia. E, irmãos, isso é que gerava, a cidade era riquíssima na época.